que hoje chegou aqui com o seu coração talvez apertado, machucado, doído. Talvez você saiu da sua casa e alguém disse uma palavra que te machucou. Talvez tentou tirar você da presença de Deus. Feche os teus olhos, deixa o Espírito Santo tratar contigo nessa noite. Deixa Ele te abençoar nessa noite. Deixa toda a carga, todo o fardo aqui nesse altar nessa noite. Deixa tudo aqui nesse altar. O Senhor disse que o fardo era leve e o jugo suave dele. Então, quando nós viemos para o reino de Deus, nós não viemos para carregar peso. Nós viemos para andar nessa comunhão com Ele. Só que muitas vezes pessoas têm tirado a nossa paz, têm tirado a nossa comunhão, têm tentado nos tirar da presença. Mesmo pessoas sem má intenção, mas elas muitas vezes não compreendem o mundo espiritual que hoje você entende. Você que veio do encontro, você mulher, você homem também que já participou, entenda isso. Deus, Ele nos deu a liberdade de escolha. Hoje você escolheu andar com o Senhor. Sua vida é dele, a sua casa é dele. Porém alguns ainda não estão na mesma fé. Por isso entenda o processo de Deus na sua vida. Não chute tudo para cima. Não jogue todo o tesouro que você acumulou nesse vaso de barro e que é você. Não jogue fora. Guarde a sua salvação. Perdoe as pessoas que estão próximas a você. Seu coração, ele é algo especial para Deus. Ele não é um monte de entulho ou uma lata de lixo para você guardar rancor e mágoa das pessoas. Jogue fora esse lixo nessa noite. Perdoa as pessoas que você precisa perdoar. Faça isso agora. Faça isso agora onde você está. O Espírito Santo está aqui nesse lugar e Ele fala a você nessa noite isso. Faça a sua oração agora, bem baixinho mesmo. Bem baixinho, mas balbucie, abra sua boca, comece a fazer sua oração. Se você quer orar alto também, você tem liberdade. Você está na casa do Senhor. Mas jogue fora, tire o lixo de dentro de você. Se desligue das pessoas que você está ligado. Perdoe as pessoas. Declare diante de Deus, Ele está aqui nessa noite. Declare diante dele que você perdoa todas as pessoas que te fizeram mal. Declare, perdoe. Vai falando com Ele agora nessa noite. Fala com Ele. Tem um minutinho. Se você quer se arrepender também, esse é o lugar. Se você acha que você também foi a pessoa que machucou, comece a falar com Ele. Diga: Senhor, me perdoa, Senhor, estou arrependido, arrependida. Eu não quero mais errar. Eu não quero mais errar, mas eu erro, eu sou ser humano. Fala com Ele nessa noite. Limpa o seu coração. Tira o entulho aí de dentro. Deixa que só o Espírito Santo possa tocar esse seu coração e nenhum lixo lá. Começa a falar com o Senhor agora. Meu Deus, nós intercedemos por essas pessoas aqui nessa noite. Por esta igreja, por essas vidas. Aleluia. Que saindo da sua casa, talvez da hora de sair houve uma discussão. Esse é o lugar da cura. Esse é o lugar da cura da alma. Esse é o lugar da libertação. Esse é o lugar onde nós deixamos o fardo pesado e pegamos o leve com Deus.
esse é o lugar que você escolheu para estar nessa noite. É o melhor lugar que você separou para estar nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que vocês vieram hoje na casa do Senhor. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e que você abrisse ela em Mateus capítulo 24. Mateus 24. Pode se assentar, meu querido. Quão bom é que os irmãos vivam em união. Sabia disso? Quão bom é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e vai tocando até a orla da sua veste. Amém, queridos? Sabia disso? Quando você tem união com seus irmãos, com a sua família, há uma unção sendo derramada do trono de Deus para a sua casa. Por isso Deus tem nos tratado nesses últimos dias a respeito de perdoar, pedir perdão, não guardar lixo, sabe? Ser pastor, quem tem um chamado pastoral aqui, levanta a sua mão, quero ver. Quero ver. Olha aí, ó. Glória a Deus, Vinícius tem chamado pastoral, cara. Que surpresa para mim. Depois que vieram lá do Difle, os caras viraram até pastor aí. Que maravilha. Mas que bom. Queridos, quando você tem um chamado pastoral, primeira coisa que você tem que ter é um coração disposto a perdoar e pedir perdão. Jamais você pode guardar lixo dentro do seu coração. Eu tenho aprendido isso. Muitas vezes, nós somos mal interpretados, mal compreendidos, pessoas ficam magoadas com a gente. A gente tem que pedir perdão por coisas que nós nem quisemos proferir alguma palavra contra o irmão. Isso é um outro nível. Porém, toda a igreja hoje tem que andar nesse nível de renúncia. Um nível de renunciar suas vontades. Isso é um tratar de Deus em nossas vidas. O Senhor sempre vai nos tratar naquilo que mais nós temos dificuldade de crescer. Sabe aquele lugar onde você sempre tem dificuldade? E uma das coisas que mais Deus trata com a igreja é a área do perdão. Por que a área do perdão? Porque é algo tão simples, mas tão difícil. Porque quebra o nosso orgulho. Porque nós temos que chegar diante da pessoa que talvez nós não entendemos porque ela está chateada conosco, mas nós temos que chegar até ela e dizer assim, aonde eu te machuquei, aonde eu errei contigo, e pedir perdão a ela, restaurar a nossa comunhão. E aí sim, eu começo a receber essa unção que desce do trono de Deus, que desce sobre a cabeça de Arão, vai tocando a sua barba, desce até as suas vestes e a orla das suas vestes. Isso tem a ver com bênção de Deus dentro da sua casa, da sua família, da sua vida. Talvez as portas estão fechadas. Hoje nós cantamos aqui uma canção que eu gosto muito, que é que os céus fechados se abram. Sabe o que é céu fechado? Céu fechado é oração que Deus não responde. Muitas vezes nós queremos fazer tantas coisas para o Senhor, nós queremos nos dedicar na sua obra, queremos participar do encontro com Deus, que agora teremos dia 12 de abril dos homens, mas eu oro, eu jejuo, eu faço um sacrifício tão grande, mas se eu não consigo perdoar ao meu irmão que eu vejo, como que eu vou agradar a um Deus que eu não enxergo, que eu não vejo? Você não vê Deus, mas você vê Deus na vida do seu irmão. É Ele que Deus colocou nessa terra para afiar a sua espada. Aleluia. Sabe o que é isso? Nós somos a espada de Deus.
Não é só a espada a palavra, mas eu e você somos a espada dele. Eu e você somos a espada de Deus nesta terra. Que podemos cortar a vida de um irmão, ceifar com uma palavra. Ou nós podemos ceifar as obras do inimigo também com uma palavra. Nós podemos ser usados para a bênção ou para a maldição na casa dele, ou dentro da nossa casa, ou no nosso trabalho. E aqui dentro, na casa de Deus, onde nós somos afiados. Talvez o irmão, ele é a lima para afiar a sua espada. Talvez o irmão vai falar coisas que vão te machucar na hora, mas você vai ter que perdoá-lo. Porque é na casa de Deus aonde você afia a sua espada. Há pessoas que simplesmente saem da casa de Deus porque levaram uma palavra que não entrou tão agradável dentro do seu coração. Mas é aqui, meu irmão, é nesse lugar onde Deus vai tratar a sua vida para crescimento e maturidade espiritual. Os bares, as biqueiras estão cheias de pessoas que saíram da casa de Deus. Lá no centro, os mendigos que estão lá eram homens de Deus, mulheres de Deus. Não suportaram a palavra que veio sobre eles. Não tiveram maturidade para entender o que Deus queria fazer na vida deles. Quanto mais você sobe de nível na casa de Deus, maior será o nível de renúncia na sua vida, meu irmão. Mais você terá que achatar o seu ego. Porque importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que o Senhor Jesus cresça. É assim que é no reino de Deus. É assim que será. E por que é que nós estamos falando isso? Se hoje nós vamos falar uma palavra a respeito da volta de Cristo. Ele vem. Esse é o tema, parte 3. A grande tribulação. Quero dizer para vocês, meus queridos, que nós, a igreja do Senhor, ela não passará pela grande tribulação. Não passará. Ele virá, e esse primeiro momento, onde o Senhor voltar para buscar a sua igreja, ele virá em que só os escolhidos vão escutar essa trombeta. As pessoas não vão escutar, não. Você subirá com o Senhor Jesus. Amém, queridos? Versículo 15 do capítulo 24. Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos fazer uma mensagem aqui expositiva. Você não precisa viajar na Bíblia, não. Tá? Então, olha o que diz aqui. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. O que é que ele está querendo dizer aqui? Jesus está falando. Se tua Bíblia é como a minha, quando o Senhor Jesus fala, está toda em vermelho. Depois, você que não tem uma Bíblia, pode adquirir lá atrás. Pastor, não tenho dinheiro, nós te damos uma. Porque a casa do Senhor aqui não é comércio. Então se você não tem condições de comprar uma Bíblia e pagar R$10, nós te damos. Nós te abençoamos. Nós queremos que você cresça na palavra. E aí ele diz assim, que quando virdes a abominação da desolação, quero só fazer aqui um parênteses, para você entender o que é que o Senhor Jesus está falando, para qual tempo, se era só no tempo dele, se o que ele estava falando era para o futuro. Então aqui, quando ele está falando, ele diz aqui, que esta abominação e desolação aconteceria no templo. O templo de Salomão, que hoje não é aquele lá de São Paulo, lá que o Edir Macedo fez. Aquilo ali é uma igreja, é um templo lá normal, mas não é o templo de Salomão. Que a Bíblia fala, ele pode até denominar. Mas nesta época aqui que o Senhor Jesus está falando, é para a grande tribulação. Será quando a igreja já estiver lá com o Senhor no céu. Nós não estaremos mais aqui.
aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Quem são essas pessoas aqui nessa noite? Então você, meu irmão, que está lavado e remido, ou seja, perdoado, remido é perdoado, pelo sangue do Senhor Jesus derramado na cruz, há 2000 anos atrás, então hoje você é salvo pelo Senhor. Mas guarde, cuide da sua salvação, não brinque com as coisas de Deus. Nós temos a Santa Ceia, é a comunhão, é a renovação da sua aliança com Deus. Pessoas, quando chega a ceia, a gente vê que é tão espiritual que elas não conseguem estar na casa de Deus. E aí, ele fala assim, que essa desolação e abominação, é que nesta época, será o tempo dos 7 anos de grande tribulação, a qual a igreja não passará, mas haverá. E a desolação, que desolação é essa que o Senhor Jesus está falando aqui? Ele está dizendo, falando a respeito do templo que irá ser reconstruído lá em Jerusalém. E neste tempo, aonde será reconstruído o templo de Salomão, ele será usurpado, ele será desolado. Por quê? Porque o anticristo estará na terra, e o espírito do anticristo já está na terra. E quem será o anticristo, você pode perguntar? O anticristo será um político de alto destaque nessa terra. Por exemplo, só um exemplo, poderia ser, no passado, muitos falavam do Obama, porque ele conseguia juntar as nações. Hoje o Trump não é, porque ele só daquele jeitão dele lá. Então seria um líder mundial que ajuntaria, aglutinaria as nações a ele. E aí ele não trabalharia sozinho, ele trabalharia com o falso profeta. O falso profeta será um líder mundial também, que irá ajuntar, agregar as religiões, o que é muito difícil, você sabe que é impossível. Enquanto o Espírito Santo está na terra, falando para as pessoas, tem um versículo na Bíblia lá em Tessalonicenses que diz assim: agora aquele que o detém. Quem é aquele que o detém? É o Espírito Santo. Ele está detendo Jesus, ele está ainda impedindo que Jesus volte, até que a palavra de Deus seja pregada em toda a terra. Todos vão ter que ter ouvido falar do Senhor, nem todos serão salvos. Mas o Espírito Santo está detendo a vinda do Senhor, até que todos ouçam a palavra de salvação. Amém, queridos? Vocês entendem isso? Então, esse período aqui será um período onde as pessoas vão estar muito bem. Hoje você passa por lutas, você hoje passa por perseguições. Quem tem sido perseguido lá na empresa? Quem tem sido perseguido no trabalho? Levanta a sua mão, quero ver, você tem sido perseguido? Tem? Queridos, quando você está sendo perseguido, é porque você realmente está fazendo a vontade de Deus. Quando a gente não tem muita perseguição, então acenda uma lâmpada de alerta na sua cabeça, aqui no seu entendimento. Por quê? Porque se as pessoas, elas se achegam muito a mim, gostam muito de mim, no sentido de eu estar não fazendo uma diferença nessa terra. A Bíblia diz que haveria diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Você pode ter lutas, tribulações e perseguições, você pode ter isso. E você, como cristão, vai passar por isto. Jesus, porém, disse assim, ele disse que nós teríamos aflições, ele disse assim, mas eu venci o mundo. Você vai vencer o mundo. Como você vai vencer o mundo? E que mundo é esse que o Senhor estava falando? É o mundo do sistema que está sendo implantado, a prostituição, os vícios das drogas, o homossexualismo, o lesbianismo, isso é o sistema.
a corrupção, os subornos. Isso tudo é um sistema, é um pacote que está no mundo. E você, como cristão, tem que dizer não a isso. Não. Você tem que vencer. Mas isso é algo pessoal teu. Se você quiser se corromper, você se corrompe. Então o Senhor, nesse tempo aqui, Ele diz assim que será o tempo do falso profeta que vai unir as religiões. Você sabia que Jesus falou assim, que quando Ele entrasse dentro, quando ele convertesse uma pessoa, haveria divisão dentro da sua própria casa? Sabe o que é isso que Ele estava falando? Ele estava falando o seguinte, que haveriam divisões, não de a pessoa começar agora a brigar, a lutar, não, você vai para o inferno, você não é de Deus. Isso é tudo bobagem. Isso é pessoa que não tem maturidade ainda para entender o mundo espiritual. A divisão que o Senhor falou era de pensamento. Hoje você pensa diferente. Hoje você sabe para onde você vai. Quem sabe para onde você vai aqui? Levante sua mão e dá um glória aí bem alto. Que é o céu, que é a eternidade que o Senhor preparou para você. Então, quando Ele falou isso, Ele disse assim, não, eu tenho o melhor para você. Então você vai dar testemunho para aquelas pessoas da sua família, para que elas também vão para esse lugar onde Deus preparou para você. Nós não podemos ser gananciosos e egoístas, só da gente ir para o céu e começar a ter uma fé inflamada, uma fé que a gente fica acusando as pessoas, dizendo assim, não, vocês são os incrédulos. Quantas vezes eu ouvi isso? Quando a gente era do mundo, eu não nasci na igreja, me converti com 28 anos de idade. Conheci muito bem esse mundo aí. Vivi nas drogas. Às vezes a pessoa, ela acha que ela me engana, ela vem para cima de mim contando um 7-1, né? Que ele diz aí no ditado, vem contando um 7-1. Esse mundo lá fora, eu perdi meu pai com 10 anos de idade. Com 12 anos eu estava trabalhando registrado de carteira. Andava naquele centro lá, conheci toda Curitiba andando de ônibus, entregando pacotinho na cidade aí. Vivi o mundo, me joguei nele, usei drogas e tal. E aí a pessoa acha assim, o pastor é um tongão aí, né? Nasceu dentro da igreja. Vai nessa. Da onde o inferno que o Senhor Jesus me tirou, eu conheço muito bem, gente. E não quero voltar para lá não, amém, queridos? E você não volte também. Aí então, aqui haverá uma abominação. Qual que é essa abominação que ele está falando aqui? É que este falso profeta, ele vai começar a sacrificar dentro do templo, porque vai ser restaurado o sacrifício de sangue novamente. Os judeus vão fazer isso vai acontecer. Vai ser restaurado esse sacrifício de sangue lá no templo, mas aí esse falso profeta vai começar a sacrificar os porcos. Por quê porco? Eu e você gostamos de um porquinho pururuca, gosta ou não gosta? Essa hora também é muito bom, né? Mas para um judeu isso é abominação. Ele não come carne de porco. Ele não come. E esse falso profeta, ele vai fazer isso. Por que ele vai fazer isso? Por que eu falo? Porque no ano 170 a.C., tinha um tal de Antíoco Epifânio. Olha que nome bonito para você dar para o teu filho aí, você que vai casar aí. Antíoco Epifânio, ele pegou e ele começou a sacrificar porcos no templo de Salomão naquela época lá. E depois ele colocou uma estátua dele para ser adorado. Assim será com o falso profeta. Ele vai se assentar no lugar aonde é só Deus que pode se assentar. E ele vai fazer com que todas as pessoas o adorem. Gente, tudo isso que eu estou falando para vocês, não precisa você passar. Mas se você quiser passar, você passa. Se você quiser ficar nessa terra, você fica. Tudo isso que a gente coloca aqui, talvez um vídeo, as pessoas dizem assim, não, mas isso aí, sabe como que é a Bíblia, né, pastor? Papel aceita tudo. Vai nessa, paga para ver então. Porque essa aqui é a palavra de Deus.
Essa aqui que nós estamos lendo é a palavra de Deus. E aí ele diz assim, vamos seguindo aqui. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça, para tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que é que ele está falando dessas coisas aqui? Jesus então está falando não só sobre a grande tribulação, onde serão 7 anos de terrível investida do falso profeta e do anticristo contra as pessoas que ficarem. 3 anos e meio de aparente tranquilidade sobre a face da terra. 3 anos e meio muito gostoso, mas depois dos 3 anos e meio, quem ficar aqui nesta terra, terá que ter a marca da besta na sua palma da mão, aqui no dorso da mão, ou então aqui na sua testa. Quem já viu aqueles chipzinhos que eles estão inventando aí do tamanho de um grão de arroz? Quem já viu? Já viram? Isso, as pessoas que ficarem, se elas não tiverem esse microchip, ela não vai conseguir comprar as coisas, vão morrer de fome. Aí você diz assim, mas e pastor, o que eu tenho a ver com isso? Isso é uma palavra hoje de alerta para você. Não é para a igreja ficar. Quando ele diz assim, que a sua fuga não seja no inverno nem no sábado, por que ele fala do sábado aqui, se Jesus é o Senhor do sábado? E a partir do momento em que os apóstolos estiveram na terra, eles começaram a guardar o domingo. Porque ele está falando aqui para os judeus. Os judeus serão aquele povo onde Deus vai levantar no meio da grande tribulação. Ele levantará os 144 mil. Você que já leu a Bíblia, quem já leu sobre os 144 mil? Já bateu lá no seu portão um testemunho de Jeová dizendo que é só 144 mil que vão ser salvos? Já bateram lá? Meu Deus, a terra tem 7 bilhões de pessoas, gente. Como é que Deus ia ser um Deus injusto de salvar só 144 mil? 144 mil é um bairro hoje de Curitiba aí. Não. Os 144 mil, a Bíblia está se referindo às tribos de Israel que vão se converter neste período da grande tribulação para a grande batalha do Armagedon, onde o falso profeta e o anticristo serão derrotados nessa terra. E a igreja, o que nós temos a ver com isso? Nós vamos voltar com o Senhor. Olha o que diz aqui no versículo 27, diz assim: pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Que vinda é essa se nós já fomos arrebatados? Jesus virá em 2 fases, meu irmão. É nisso que nós cremos aqui nesse ministério. O Senhor Jesus vem, arrebata a sua igreja num piscar de olhos. Amém, queridos? Quem está com a certeza da sua salvação será salvo, será arrebatado com o Senhor Jesus, a encontrar com Ele nos ares, como diz também em Tessalonicenses capítulo 4. Aí, vem a grande tribulação, as pessoas que ficaram, vocês viram lá, no filme, no vídeo, alguns irmãos ficaram, graças a Deus que o pastor subiu, tem pastor que vai ficar, tem um monte de falso profeta aí pregando a palavra, interesse deles é só no dinheiro, é arrancar o couro da ovelha. Nós não estamos interessados no seu dinheiro, meu irmão. Nós estamos interessados na sua alma. Eu acho muito bacana aquela canção do Alessandro Vilas Boas, que ele diz assim: muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Eu não falei com o cantor, mas eu deduzo que ele quis dizer algo profético da Bíblia mesmo. Que a Bíblia diz assim, que bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Isso que ele quis dizer. Quase certeza. Ele não falou lá, não escreveu o versículo embaixo. Mas nós queremos seus pés.
Nós queremos que você leve o evangelho às pessoas. Nós não queremos sua mão com dinheiro aqui, não. Nós queremos seus pés. O Senhor quer, na realidade, Ele quer tudo de você. Ele quer o teu coração, Ele quer a tua alma, Ele quer te salvar. E hoje a gente vê assim, essa miscelânea, esse mistureba. E às vezes eu tenho até vergonha de ser chamado de pastor. Devido assim ao comércio que se fez do evangelho. É só você ligar a televisão, meu irmão. Quem pode me ajudar com 3 mil, 2 mil? E aí vai. E aí, então, ele está dizendo assim que ele voltará. Mas essa fase é a segunda fase. Ele vem e o que nós, aonde nós estamos? Nós já estamos com o Senhor no paraíso. E quando ele voltar, a gente já assumiu um corpo, que é um corpo glorificado. Sabe que corpo é esse? Tudo isso talvez seja muito novo para você hoje aqui, meu irmão. Talvez o que eu estou te falando aqui é muita coisa. Mas paciência, você veio hoje aqui e vai ter que ouvir. E vai ter que entender. E se você não tem maturidade ainda para entender, um dia você vai entender. Nós vamos ter uma classe aqui dentro da igreja, a partir de maio, que vamos falar só sobre Apocalipse. Serão 13 lições. Dará mais ou menos uns 4 meses aí. Só que não adianta você querer, você chegou hoje e você já quer lá assumir quer ir lá aprender sobre isso. Você vai ter que ter uma estrutura, porque senão você vai comer essas coisas aqui, são muito fortes. Vai te dar um mal-estar. Talvez até você pire a sua cabeça diante de tantas coisas que o Senhor tem para te falar. Então, por isso, entenda que a sua vida espiritual, ela depende de uma maturidade para você estar ouvindo as coisas de Deus. Hoje nós estamos aqui pregando sobre isso, porque foi uma direção do Senhor para nós. Quando nós estávamos em férias, o Senhor nos falou: pregue sobre a minha volta, não deixe nenhum detalhe. E semana que vem provavelmente vou falar sobre o milênio. E aí então, essa segunda fase, nós estamos voltando com o Senhor, com o nosso corpo glorificado. O que é esse corpo, pastor? Que tipo, o que é isso? O que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer esse corpo? Sabe como é esse corpo? Eu não consigo entender ainda, porque eu não tenho ele. Mas a Bíblia já me revela. Jesus, quando ele ressuscitou, se você conhece um pouquinho essa passagem, você lembra que o Senhor Jesus, quando ele veio, ele apareceu do nada. Os irmãos estavam reunidos lá na casa, acho que de Marcos. E eles estavam reunidos. E daqui a pouco sentou uma pessoa na mesa. E ela falou assim: paz seja convosco. Era o cumprimento que o Senhor Jesus trazia sempre. E ele sentou, comeu com eles, bebeu com eles. E depois você olha ali no capítulo 28, ele sobe aos céus, de Mateus mesmo, ele sobe aos céus. Sabe o que é isso? Ele já estava com o corpo glorificado. Ele apareceu no meio do povo, ou seja, ele transpôs uma parede. Ele transpôs uma parede, a matéria não segura mais ele. O seu corpo glorificado será assim, meu irmão. Matéria não segura mais você. Você pode comer, beber, mas você não vai ter fome, você não vai ter sede. A Bíblia diz que lá no céu você não vai precisar chorar mais, porque lá as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Sabe? Vai passar as tuas angústias, vai passar as tuas lutas, vai passar aquele sofrimento, aquele aperto no peito, você não vai ter mais nada disso. Por isso, pregue a tempo e a fora de tempo, Paulo falou. Por quê? Porque você não quer que seus filhos vão para o inferno, mas ele é real e acontecerá. Essas pessoas hoje, você fica pensando assim: mas pastor, olha como é que está esse mundo. Veja lá em Suzano, aqueles 2 indivíduos
mataram aqueles jovens, a machadinha. Você veja só, isso o que é? O princípio das dores. Isso está acontecendo porque Jesus está voltando. Aí você diz assim, mas Deus parece que, o nosso Deus, parece que Ele não está percebendo, parece que Ele falou assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria nessa terra. A iniquidade, ou seja, o ódio entre as pessoas. Agora veja bem, não estou defendendo o rapaz, mas você viu um pouquinho da história dele? Quem executou as pessoas, o outro ajudou, mas quem executou era um menino de 17 anos. Ele que executou na base da bala. Agora, qual era o histórico dele? Pais separados, se não me engano o pai morreu, a mãe viciada na pedra. A avó criou ele, a avó faleceu, acabou, não tinha uma estrutura familiar. Por isso, você pai, você mãe, gaste tempo com seu filho, converse com eles, ganhe o coração do seu filho para você, não deixe o traficante ganhar o coração do seu filho, não deixe ele muito tempo na internet sem você saber o que eles estão fazendo ali. Você não precisa vigiá-lo 24 horas por dia, mas se você tem o coração dele, então ele vem se abrir para você. Sua filha, seu filho, eles têm que ter uma estrutura familiar. Eles têm que entender que você os ama, por isso você os corrige. Não ache, porque hoje se você for por esse mundo podre, por essas leis imundas desse país, que tem a lei da palmada, que se você corrigir seu filho com uma palmada você vai preso, isso é o homem que criou. Mas Deus não criou essas coisas. Deus deixou a palavra dele, corrige o seu filho enquanto há tempo. Discipline ele. Ensine. Gaste tempo, sente com ele. Converse com seus filhos. Não, senta lá pega lá no fogão, cada um faz o seu prato, um vai para o quarto, outro para a sala, outro para a televisão, e aí acabou. Hoje é isso, eu sei que é. Lá na nossa casa nós temos a nossa mesa. Sua casa você tem que ter uma mesa. Pastora Tânia fala aqui, mesa é lugar de cura. Vocês já sabem, estão fazendo o curso lá. Mesa é lugar de cura. Mesa não é lugar de celular. Não é para você ficar no WhatsApp na hora da mesa. Joga essa coisa para lá. A gente está tão apegado à tecnologia que hoje as pessoas não se comunicam mais, não conversam mais. E isso tudo tem a ver com a nossa salvação, com o cuidado com os nossos filhos. Agora, uma coisa, vamos voltar lá para Suzano agora. Uma coisa, a Bíblia diz assim, que a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência nessa terra. Pode se preparar, meu irmão. Aqueles que ficarem para a grande tribulação, ou essas pessoas que acham que estão fazendo um monte de atrocidades e Deus está quieto, pode se preparar que a conta virá. E será grande, será alta. Será alta. Olha só como será alta essa conta aqui. Quer ver? Versículo 30. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Esse tempo aqui é o tempo que o Senhor está voltando para arrebatar para trazer juízo sobre a terra. A igreja já foi arrebatada. E ele diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais se ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos da terra, uma a outra extremidade do céu. É isso que ele está dizendo aqui. E ele diz assim: os elementos se desfarão. Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo assim,
será abalado nesse período de grande tribulação, cairão sobre a terra as estrelas. Volta e meia cai aí um meteoro aí. Vão cair aos milhares, as estrelas cairão, a lua cairá sobre a terra. Será uma destruição total. E aí então o Senhor Jesus vem, junto com a sua igreja, junto com a gente que nós já estamos lá salvos, para amarrar o falso profeta, para a grande batalha do Armagedon, junto com os 144 mil, e nós estaremos com o nosso corpo glorificado. Amém, queridos? É isso mesmo. Fique em pé então em nome do Senhor Jesus, por gentileza. E aí, pastor, como que eu fico? Como que você fica? O que eu tenho a ver com isso? Tudo, porque talvez hoje sua fé não está tudo aquilo que era para estar. Por que é que o Senhor chamou a gente para pregar sobre isso? É para trazer uma palavra de alerta à igreja, não é de condenação. Não é para você agora, poxa, que palavra dura. Não, nada disso. É para você entender o seu posicionamento no reino de Deus. É para você entender, talvez hoje você não está tão bem com Deus. A Bíblia diz assim, Paulo fala que meus irmãos, no demais, tende paz uns com os outros. E talvez eu não tenha paz com o meu irmão, com a minha esposa, com meus filhos, e isso está impedindo até a minha salvação. Nós começamos com a palavra de perdão hoje aqui. Talvez hoje você tenha que sair do seu lugar e se perdoar. Não é Santa Ceia, a gente faz isso, é quase um costume nosso, mas essas coisas são do homem. Se você tiver que sair hoje e pedir perdão a alguém, é esse o lugar. Para você não ficar. Só quero fazer uma oração por você que nessa noite, com os seus olhos fechados, mesmo onde você está, você talvez, se o Senhor Jesus vier arrebatar a sua igreja hoje, você fica. Então, não precisa sair do seu lugar. Mas faça uma oração de arrependimento ao Senhor aí onde você está. Faça a sua oração sem muita cerimônia. Converse com Ele.